Esse é o Felicidade dá Trabalho, um podcast em que falamos sobre a busca imperfeita pela felicidade, consciência e histórias reais. Eu sou a Thaís Requito. E eu sou a Fernanda Schmid. Olá, amigos do Felicidade dá Trabalho, que bom ter vocês de volta. A gente adora gravar esse podcast para falar com vocês sobre todos os temas relacionados ao universo da felicidade e do bem-estar, com embasamento científico, que é o que a gente gosta, mas também contando nossas histórias aqui, trazendo um pouco de leveza para essa conversa. Vocês devem saber, quem está acompanhando aqui a gente episódio a episódio, que a gente está gravando uma minissérie sobre os vilões da felicidade. Então, primeiro a gente falou sobre tudo o que compõe o universo de criar uma vida mais feliz para a gente mesmo, e agora a gente está falando sobre o que entra no caminho, né? O que é que nos atrapalha. A gente já falou sobre ansiedade, sobre solidão, sobre a tendência de acumular coisas, dados, pessoas, likes. E hoje a gente vai falar sobre um outro tema que é um grande vilão da felicidade e que muitos de nós conhecemos de perto. Fê, deixa eu começar te fazendo uma pergunta. Você já respondeu perfeccionismo quando alguém te perguntou sobre qual era o seu maior defeito numa entrevista de emprego? Olha, eu só não respondi porque eu sei que pega mal, tá, porque eu não vou mentir que eu tenho um quê perfeccionista sim. A gente vai falar um pouco sobre isso, eu vou contar um pouco mais. Não sou perfeccionista em tudo, acho que se fosse falar assim: "Ah, da você se encaixa em todos os critérios aí, né, pra ser perfeccionista", não é verdade, e acho que melhorei muito com a maternidade, mas eu tenho um quê perfeccionista sim, viu, não vou mentir, tem algumas coisas com as quais eu sou muito exigente ali comigo mesma. Pois é, eu também. Quando eu estava preparando, né, e a gente foi conversando aqui sobre o conteúdo do estava preparando os meus pontos aqui pra gente conversar, eu fui pensando: "Gente, eu me encaixo aqui em praticamente tudo que a gente vai explicar hoje, tudo que a gente vai discutir", eu vou contar mais sobre isso também. E eu fiz essa pergunta, Fê, porque, o perfeccionismo, ele pode dar um ar, assim, de fantasiar um defeito com uma qualidade, né. Então, assim: "Ah, eu sou muito perfeccionista", como se eu quisesse fazer tudo com muito capricho, né, com muito bem feito, se eu realmente me dedicasse, buscasse a fazer as coisas da melhor forma possível. Acontece que, assim como a Fernanda bem disse, né, quando a gente fala que a gente é perfeccionista, na verdade a gente não está escondendo, assim, as nossas sombras, a gente está colocando um holofote no fato de a gente ter várias questões que o perfeccionismo, classifica, né, ou que o perfeccionismo inclui, que é uma exigência inflexível de perfeição de você mesmo e das outras pessoas, né, só que acompanhado de uma reação emocional extremamente negativa diante de qualquer erro ou falha percebida. Então pode parecer que o perfeccionismo é uma qualidade quando você tenta dizer para outra pessoa que você faz as coisas muito bem feito, mas na verdade esconde ali uma rigidez, né, uma falta de flexibilidade, essa exigência que é, assim, extrema com você mesma e com as outras pessoas. E isso tem uma série de impactos na nossa qualidade de vida e nas nossas relações, na forma como a gente se relaciona com o mundo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né, Fê? Pois é, tá, você sabe que o Adam Grant, no livro Potencial Oculto, ele fala sobre o perfeccionismo como um vilão não só da felicidade, mas também contra você alcançar o seu potencial máximo, né. E ele cita que quem é perfeccionista comete 3 erros principais, e acho que a gente vai falar muito disso hoje aqui, que é o primeiro, você se apegar demais ao detalhe, e acho que nesse é onde eu mais me encaixo, então assim, eu realmente tenho eu consigo eu fico entre essa, assim, não, enxerga o a floresta, mas enxerga a árvore, sabe. Eu fico volta e meia eu volto ali pra árvore pra enxergar o detalhe, então esse é um um erro que eu percebo muito, mas tem os outros 2 erros aí que ele comenta, é que quem é perfeccionista foge do novo, foge do difícil, foge do desafio, porque acha que não vai se encontrar, e o terceiro é que se martiriza, né, e acho que a gente vai falar bastante sobre isso hoje, que é você realmente achar que as coisas vão ser impossíveis. Você vai se sentir sempre fracassado, né, a verdade é essa, se você é perfeccionista, você nunca vai alcançar ali aquela linha de chegada. Então, eu acho que esse é um tema muito, muito importante, muito legal pra gente discutir aqui hoje, e acho que vale a gente sempre pensar aí em quais desses erros que a gente mais comete, né. É, o perfeccionismo, ele é essa crença, né, de que se eu for perfeito o tempo inteiro, eu vou ser finalmente aceito, amado, valorizado.
O problema é que essa promessa nunca se cumpre, né, e aí a gente vive buscando essa perfeição que, obviamente, é inalcançável, né, da nossa natureza humana não ser perfeito, afinal de contas a gente tá aqui, eu posso até ser a melhor de todas em uma área da minha vida, mas em outras eu não vou ser, né, então a gente tá aqui para aprender e para se desenvolver, para melhorar e melhorar sim a gente pode, e não quer dizer que, buscar a melhoria seja algo ruim, e tem até alguns autores que, não tem, assim, uma concordância completa se existe um perfeccionismo que é bom e um que é ruim, né, mas, em geral, o que eles dizem é que a raiz do perfeccionismo tem essa coisa inflexível, essa exigência que é muito autocrítica, né, e crítica dos outros, e ela não busca melhorar uma determinada habilidade, né, então não é: "Ah, eu não sei escrever um bom texto e aí eu vou fazer um curso ou vou estudar sobre isso e vou aprender a escrever um texto melhor". Ela busca melhorar o eu, né, o self, que eu ser melhor e se eu não sei escrever um bom texto, então eu sou um fracasso, eu sou uma pessoa ruim, eu não sou boa o bastante. Então, mais ou menos como se você estivesse tentando escalar, sei lá, o Everest, né, você tá lá tentando escalar uma montanha gigantesca, você nunca consegue chegar no topo, né, como se você chegasse na metade, aí você cai de novo e volta a tentar subir. E o que a gente sabe, né, assim, cientificamente falando, é que tem muitos dados e muitas pesquisas que respaldam essa visão de que o perfeccionismo é um fenômeno que está crescendo muito, especialmente entre jovens adolescentes, jovens adultos, e é um traço de personalidade que pode ser um grande risco para uma variedade de questões relacionadas à saúde mental. Então piora muito a nossa qualidade de vida e a gente vai, começar a explorar então, essa ideia de como é que surge, né, o que caracteriza o perfeccionismo. E aí grandes estudiosos sobre esse assunto, né, do perfeccionismo, são o Paul Hewitt e o Gordon Flatt. Eles pesquisam esse assunto já há décadas e lá em 91 eles trouxeram essa compreensão de que o perfeccionismo não era uma coisa isolada ou uma única forma de ser perfeccionismo. Eles falam sobre 3 dimensões distintas, então elas dizem respeito a características ou componentes pessoais e também interpessoais. Então, vamos falar sobre esses 3 estilos e depois a gente vai explorar cada um deles e exemplos, mas o primeiro estilo é o perfeccionismo auto-orientado. Então, são expectativas altíssimas que eu imponho a mim mesma. Então eu sou muito autocrítica, fico ruminando o tempo todo, e isso pode desencadear essas questões de saúde mental, inclusive o burnout, né. Então eu tenho muita expectativa em relação ao nível da minha entrega, à qualidade de tudo que eu faço. Então é um perfeccionismo orientado a mim mesma, né, essa correção do self que eu falei antes do meu senso de identidade. Por outro lado, existe o perfeccionismo orientado aos outros, que é quando eu deposito uma exigência de perfeição para as outras pessoas, né. Então eu espero que o meu filho, meu marido, meu funcionário, os meus amigos sejam perfeitos e ajam de determinada forma, num ambiente, assim, controlado, para que eu me sinta mais segura e para que eu não tenha esse medo de que as coisas vão sair do controle, né. Então vocês podem imaginar as consequências disso, a gente vai falar mais já já. E tem o perfeccionismo socialmente prescrito. O que que isso quer dizer? É uma crença de que as outras pessoas, seja a minha família, os meus amigos, a minha escola, a sociedade, esperam que eu desempenhe, né, que eu tenha um determinado desempenho e que eu seja perfeito. E esse aqui, pessoal, o perfeccionismo socialmente prescrito, que é aquele que vem de fora, né, essa sensação de que os outros esperam que eu seja perfeito, é o que vem crescendo mais nas últimas décadas e que vem sendo um grande gatilho para questões de saúde mental entre jovens e adolescentes, né, como depressão, ansiedade, ideação suicida, né, que é aquela sensação de que eu nunca vou conseguir alcançar esse ideal, que me é imposto e que se eu não vou ser bom o bastante, então de repente essa vida nem vale mais a pena, né, Fê?
Não, e esse imposto não necessariamente ele é imposto de verdade, né, muito tá na nossa Uhum. É. imaginação também e como a gente interpreta aquilo que tem ao nosso redor. Então, se a gente pensa, por exemplo, hoje é claro, né, redes sociais, tudo que se a gente já sofria lá atrás com, quando a gente era adolescente, que a gente tinha que nossa, olhava para as modelos da revista Capricho, né, da aquelas meninas que eram lindas, tal, e nossa, era assim que você tem que ser. Hoje é ainda pior, porque hoje é tudo, né, tipo, parece que isso é super ampliado, tá muito mais acessível, tá muito mais na mão ali. Essa pressão, ela é gigante, mas às vezes essa pressão, ela é nossa também, né, a gente que tá criando, não necessariamente só porque, todas as influenciadoras estão usando tal coisa, a gente precisa usar também, não é porque, ai, pra ser a mãe perfeita você precisa fazer A, B e C, que você precisa fazer também. Então, eu acho que esse socialmen o esse perfeccionismo socialmente prescrito, ele vem aumentando, é muito claro isso, é muito a gente sente isso, mas muito também é o fato da gente não filtrar aquilo que tá chegando na gente, né. É, e isso se dá, né, e eu acho que é legal a gente explorar as origens, né, como é que se forma esse perfeccionismo, porque claro que uma criança lá de 5 anos, ela não decide conscientemente que ela vai ser perfeccionista e daí em diante ela vai se relacionar com a vida dessa forma. Tem vários fatores que vão influenciar a maneira como a gente enxerga o mundo e a gente mesmo. Então quando a gente fala desse perfeccionismo socialmente prescrito e o grande perigo dele tá em a gente já desde que a criança é muito pequena, começar a colocar um senso de valor dela no desempenho que ela alcança ou não, né. Então, as escolas, né, e tudo isso vamos falar um pouco mais então sobre essas origens, né, mas se a gente for pensar no que torna uma pessoa com mais chances de ser perfeccionista, primeiro, e muito interessante, eu não sabia disso, tem um quê ali de hereditariedade, né, então de 30 a 40%, do perfeccionismo pode ser causado por questões, hereditárias, né, que já vieram comigo, então já nasci, de uma determinada forma, e aí o ambiente familiar é muito importante para a criação desse estilo, né, desse traço de personalidade. Então, uma criação que é marcada por esse amor condicional, né, então eu elogio a criança toda vez que ela tem um bom desempenho e critico toda vez que ela faz alguma coisa que não é o que eu imaginava. Né, então, os pais que são extremamente controladores, né, os pais helicóptero que a gente ouve falar hoje em dia, muito exigentes ou emocionalmente indisponíveis, eles reforçam essa crença de que a gente só merece amor se a gente for impecável. E aqui, eu quero até fazer um parênteses para falar um pouco sobre a minha experiência, né, a minha vivência pessoal e como isso de fato se traduz hoje numa dificuldade muito grande que eu tenho de não ter essa exigência perfeccionista em relação a mim mesma e aos outros. Então, eu já contei aqui algumas vezes que eu tive uma infância meio complicada, né, e isso se deve ao fato de meu pai ter ficado doente quando eu era muito pequena. Na verdade, quando minha mãe estava grávida de mim e depois a situação dele só foi piorando. E eu que já vim de uma família em que esse perfeccionismo, ele era quase visto como uma qualidade, né, o meu avô materno, ele era delegado e ele era um cara, assim, com um coração gigante, mas com um grande senso de que as coisas tinham que ser feitas de uma maneira justa e ética de acordo com a forma como ele enxergava o mundo, né, e ele depositava isso em todas as pessoas, né, ele era muito crítico em relação às outras pessoas e, de alguma forma, essas falas, essa narrativa dele permeou ali a minha infância e dos filhos dele, né, no caso a minha mãe. E eu acho que o fato de a minha mãe ter 2 filhos, ser muito jovem, o marido ter ficado doente, enfim, todas as circunstâncias ali não eram muito favoráveis para ela ter, assim, uma estabilidade emocional. E, o fato de ela, de novo, né, ser muito jovem e ter que ali gerenciar uma casa com um marido doente, 2 filhos e tal, ela foi desenvolvendo uma forma muito rigorosa, muito rígida de as coisas funcionarem, né. Então a gente não tinha muito dinheiro e a gente não tinha ajuda, assim, de profissionais que trabalhassem em casa, era gente que limpava, que organizava as coisas, que cozinhava e tudo mais. Então tinha, assim, uma forma muito rígida que as coisas deveriam acontecer ali dentro de casa. E aí ela passou a ter uma exigência muito grande em relação a gente também, até porque ela não tinha tanto tempo e disponibilidade emocional para ficar ali lidando com todas as questões que aconteciam. E por que eu tô contando tudo isso? Porque crescer nesse ambiente em que eu não podia dar trabalho, né, em que eu precisava, assim, ser a criança perfeitinha ali, que fazia tudo certo, que ajudava a mãe, que cuidava do irmão mais novo, não dava trabalho na escola, era sempre a primeira da sala e tudo mais,
me levou a alguns lugares que foram bons, né, e me permitiu ser extremamente dedicada e realmente buscar essa excelência. Por outro lado, me atrapalhou muito ao longo da vida e me atrapalha até hoje, né. Então eu tenho essa expectativa muito alta em relação a mim, que muitas vezes é paralisadora até, né. Então eu não consigo me expor a uma determinada situação ou fazer uma coisa meia boca, né, como diriam, assim, fazer uma coisa mediana, porque se não for para ser o melhor possível, então eu nem faço. E muitas vezes eu deixo de fazer projetos e coisas que poderiam ser legais e que eu simplesmente me bloqueio, né. Ou nas relações, por exemplo, né, eu sempre tive uma expectativa muito alta em relação a como as outras pessoas devem performar. E, isso atrapalha muito os meus relacionamentos, né, e assim, o meu relacionamento com o meu marido, por exemplo, até hoje, a gente já tá juntos há muitos anos e eu já estudo, pratico e faço terapia há muitos anos, e mesmo assim, de tempos em tempos, eu me pego ali cobrando uma determinada forma de fazer as coisas que tá mais alinhada com essa minha necessidade de que as coisas estejam perfeitas ao meu redor para eu me sentir confortável. Então, descrevendo aqui toda essa situação, né, para dizer que, gente, eu faz 10 anos que eu estudo e ensino sobre mindfulness, consciência, inteligência emocional, eu faço terapia desde pequena, desde criança. Eu conheço essas sombras, digamos assim, né, ou essas dificuldades e ainda assim elas se manifestam, né, não é uma coisa simples e que do dia para noite a gente consegue, desfazer, né, é um trabalho da vida inteira, e por isso que eu acho importante, né, quando a Fê fala tem essa questão de a gente não conseguir filtrar, e tem mesmo, mas isso tem uma raiz, uma base lá muito antiga, na formação da nossa personalidade, da nossa identidade, do nosso temperamento, de quem a gente é. E às vezes, né, eu tô com 40 anos, vou fazer 41 aqui amanhã, Não é mais e eu fácil ainda tô mudar aqui. tudo, né. A É, gente e já ainda não tô tem aqui, né. não, pois é. Mas e assim, a sociedade realmente não ajuda, né, a forma como as coisas acontecem ao nosso redor não ajuda. A gente tem realmente uma pressão externa desde que a gente é criança. Então, quando a gente fala de escola, a escola muito baseada na nota, no ranking, no pódio, no você ter que mais do que, incentivar que a criança, ou adolescente gostem do processo de aprender, na hora que todo o sistema é desenhado para que você ganhe, e eu, assim, vivi muito isso, sempre fui, sabe, entre as melhores alunas da turma, etcétera, sempre senti essa pressão muito mais interna do que qualquer coisa, mas a escola valoriza isso, né, então se você erra, você é punido, você fica de recuperação. Se você não tá entre os melhores, talvez você não fique na primeira turma, né, tem escola que separa os alunos inclusive por nota, o que tem uma série de vantagens também, mas tem uma série de desvantagens em relação a como que a criança ou adolescente se sente dentro desse ambiente. E existem outras formas também, né, de você, eh, cuidar talvez, para que a pessoa não se sinta, para diminuir um pouco essa pressão social, e essa pressão externa que só se soma aí à pressão interna que a gente já tem. E Ô Fê, e essa questão das escolas, eu acho que é importante também a gente pontuar que existe uma crítica, né, já muito forte recentemente, nos últimos tempos, em relação à forma como as escolas funcionam e avaliam as pessoas. Então a gente já sabe, isso não é uma novidade, que as pessoas são diferentes, né, e cada pessoa tem habilidades em determinadas áreas e não necessariamente ela vai ser perfeita em tudo, né. Então tem um que tem um lado mais artístico, que tem mais habilidade física, o outro mais, enfim, vai melhor em humanas ou exatas. A gente sabe que as pessoas têm naturalmente uma inclinação para algum tipo de conteúdo ou para algum tipo de habilidade, e lá na escola, desde muito cedo, a gente está colocando todo medindo todo mundo com a mesma régua, né. Então todo mundo tem que fazer, as mesmas provas, os mesmos testes que são padrão para todo mundo e que todo mundo precisa tirar uma determinada nota. E assim, a gente tá descaracterizando as pessoas, né, na sua essência. A gente tá dizendo que para ela ser boa o bastante, aquele lado artístico ou aquele lado, sei lá, mais esportista, não não fazem sentido ou não são bons o bastante, porque as pessoas que a gente valoriza e tem como, destaques, né, nas escolas, por exemplo, são as pessoas que têm as melhores notas.
E em determinadas matérias, isso não quer dizer que uma pessoa seja melhor que a outra, mas a gente, associa esse senso de valor pessoal desde muito cedo ao desempenho que você tem num determinado teste que nem foi feito customizado para você, né. Então isso é um grande perigo, porque a gente está, em essência, dizendo para as nossas crianças, desde que elas nascem, que elas não são boas o bastante e que aquilo que elas têm de qualidade e habilidade não é bom o bastante de acordo com a nossa régua, né, com a forma como a gente está medindo. E aí a gente fica, né, assim, isso nas escolas, mas aí em casa estão lá os pais: "Ah, você pode mais. Ah, não vai me fazer passar vergonha. Ah, sua única obrigação é estudar e tal", né. Então, de novo, depositando em cima de pessoas que ainda não têm maturidade emocional para lidar com o fracasso e com a falha, essa ideia de que não performar bem num determinado teste é a medida de que você é um fracasso, né, em todas as outras áreas da sua vida. E não, e tem o outro lado também, né, que quando vai: "Ah, então tá bom, então vamos tirar todos os testes", aí você vê que tem hoje em dia tem escolas onde a pessoa não fez uma prova até os 9 anos de idade. E aí essa criança não tá preparada, às vezes até mais velho, essa criança não tá preparada para a vida, porque a vida é cheia de provas, né. Então quando tudo você adequa ao estilo daquela criança, o que você acaba fazendo também é trazendo e criando crianças que são absolutamente mimadas, em que o mundo ao redor delas é perfeito, o estilo de aprendizado é adequado ao que ela ao o estilo de ensinar, né, é adequado ao melhor estilo de aprendizagem para aquela criança, o que vai também para o outro extremo, né, que é deixar, a criança: "Ah não, essa criança ela gosta muito mais de ouvir do que de ler". Cara, aí você chega tem gente de 15, 16, 20 anos de idade que não consegue escrever um parágrafo, que não consegue ler mais do que um post de Instagram, o carrossel do post, não vou nem nos comentários, né, não tô nem falando daquilo que você coloca ali como descrição. Então, acho que como tudo que a gente fala aqui é sempre a questão do extremo, sabe. Talvez a gente não a escola em que nenhuma outra habilidade, né, ou nenhum outro talento aí é valorizado além das notas, com certeza deixa a criança ali numa pressão pelo perfeccionismo, pela nota perfeita. Mas o outro extremo também, que é não cobrar nada, não exigir nada e achar que as coisas vão se resolver, acaba trazendo isso que a gente tem visto, né, tem gente, não tô brincando, tá, eu fiquei meio assustada, mas aí eu vi isso de perto. Tem gente levando os pais pra fazer entrevista. Gente, você vai fazer uma entrevista de emprego e você leva seu pai e sua mãe junto, por quê? Porque o mundo ali dessa criança tá inteiro protegido, a criança nunca ralou um joelho, sabe, nunca caiu, nunca, né, tá completamente protegido. Também não é legal, né, você não ter nenhum tipo de prova, nenhum tipo de cobrança. Então, acho que como tudo que a gente fala, né, o importante é não ir pra nenhum extremo, não é punir totalmente o erro, você tem que ter um momento ali do tal apego seguro, né, de você da criança saber que pode errar, que não é o fim do mundo tirar uma nota vermelha, que tudo bem pegar uma recuperação. Você sabe que tem uma história até engraçada, tá, eu falei isso uma vez numa palestra da empresa Júnior. É, uma palestra para os pais dos alunos que estavam na empresa júnior, porque o briefing que o pessoal da empresa júnior da faculdade onde eu estudei, tinha me passado, é que os pais estavam reclamando que os alunos estavam se dedicando demais à empresa júnior e muito pouco para as aulas, né, e para as notas. E aí eu comecei a palestra justamente contando, falando assim: "Gente, eu na faculdade eu fui quadro de honra, teve um semestre ali que eu fui, sabe, estive entre as 5 melhores dos 200 alunos da turma da faculdade, mas eu também peguei DP. E eu peguei DP porque eu estava dedicada a outra coisa ali, e tudo bem, entendeu? Isso não interferiu, e vários dos alunos que pegaram DP também viraram grandes diretores, presidentes de empresa, isso não é um problema. Eu acho que, de novo, tem hora para tudo, né, você não precisa ter essa ultra cobrança de que você vai ser só tirar as melhores notas, e nem, então assim, é perdoável você pegar uma recuperação, você ter mais dificuldade numa determinada matéria, mas também não é para deixar tudo largado e pegar DP em todas as matérias, né, e simplesmente não dar nenhuma atenção aí para nota, para enfim, meritocracia, porque, ainda bem, ainda existe alguma coisa de meritocracia no mundo. Eu acho que a principal questão tá em a gente não associar o valor da pessoa àquele desempenho, né, e aí cada um vai buscar
eh, uma escola, enfim, a educação e a abordagem com seus filhos que faça mais sentido para si, né. Então, que bom que hoje em dia a gente tem visto uma variedade maior surgindo para que as pessoas possam buscar algo que fala a mesma língua da educação que acontece na sua casa, mas para mim a questão principal é a gente ter essa consciência de que na formação da identidade, né, e do entendimento daquelas pessoas de quem elas são, que a gente não resuma isso ao desempenho que elas têm, né, porque muitas vezes isso pode ter essa consequência até da paralisia e de não saber lidar com situações básicas e mínimas, porque eu fiquei ali com tanto medo de que se eu não for perfeito, eu não vou ser aceito, não vou receber amor, afeto, que então talvez eu nem faça, né, eu nem saio do lugar, assim, e nem começo por nenhum lugar, né. Então a gente tem, pesquisas também de neuroimagem que mostram que os perfeccionistas, eles têm uma hiperativação, na região do cérebro ali que está ligada a esse monitoramento de erros, né. Então isso quer dizer que o cérebro toca uma espécie de um alarme com muita força, quando a gente tem uma pequena falha, né. Isso leva a essa paralisia, essa procrastinação, ou até as questões mentais mais graves que a gente falou antes, né, de depressão, ideação suicida, isso é muito perigoso, né. Então o que a gente está fazendo, quando a gente não, ressalta, né, as qualidades do indivíduo ou no mínimo o esforço que foi feito para chegar naquele resultado, por mais que não tenha sido uma nota 10, teve um esforço ali envolvido, e a criança, enfim, se dedicou para conseguir chegar naquele lugar onde ela chegou, que isso seja reconhecido, né, esse esforço, para que a gente não, deixe impresso no nosso sistema, e aí quando a gente chegue lá, né, no que eu estava contando sobre mim, a gente tenha muita dificuldade de se relacionar com pequenas falhas e isso até nos impeça de se arriscar, né. Então, é importante a gente entender isso e para além do cérebro, né, da forma como o cérebro vai, se desenvolvendo e funcionando, tem muitas crenças que vão sendo alimentadas, né. Então essa parte mais cognitiva também vai ficando muito rígida, né. Então se não for perfeito, então é um fracasso, né. Então não tem um cinza ali no meio, ou é preto ou é branco, né. Se não é perfeito, então melhor nem fazer, porque foi um erro completo, né. Ou "Ah, eu errei uma vez, então eu sou incompetente", né. Assim, você que está escutando a gente aí, vai refletindo se alguma dessas frases já passou pela sua cabeça, né. E aí aquele viés da negatividade, que a gente também já falou em outros episódios, que é essa atenção seletiva, né, que só foca em tudo que vai mal, também vai se fortalecendo, né. Então, a raiz do perfeccionismo, ela não é o amor pela excelência, né, pode parecer isso, e aí a gente até pode usar: "Ah, eu sou perfeccionista", como quase uma forma de falar bem de si mesmo. A raiz do perfeccionismo é o medo de não ser digno de afeto se você falhar, né, então isso é muito sério. E isso atrapalha muitas áreas da nossa vida, né, e a gente vive numa sociedade que espera que a gente seja perfeito, né, Fê? É bem isso, esse medo de ser indigno do afeto se você falhar. O perfeccionismo tem muito a ver com isso, né, desse desejo de pertencer, de agradar, de se sentir importante perante ali as outras pessoas. E, a sociedade ela põe mesmo uma pressão, assim. Sabe que uma coisa que a gente tem visto e que isso tem piorado muito, e isso sim, tá, a gente tá falando tem um estudo de 2017, né, é um estudo tão recente, mas que mostra que entre o final ali dos anos 80, início dos anos 90 e 2016, então pega aí já um pouco dessa ascensão das redes sociais, mas o perfeccionismo auto-orientado, que é aquele em que você mesmo se cobra por alguma coisa, ele aumentou em cerca de 10%. Mas o socialmente prescrito, né, então o perfeccionismo que é dos outros em relação a você, aumentou 33%. Quer dizer, aumentou 3 vezes mais. E por que que esse perfeccionismo ele aumentou? Porque é por causa dessa nossa cultura, assim, em que você realmente, o valor que você tem tá ligado ao seu desempenho, que se você fracassa, você é preguiçoso, se você é inapto, você não é bom o suficiente, o fato do assim como o sucesso é uma questão muito pessoal, né, a falha também. Então se você não alcança alguma coisa, se você não consegue fazer alguma coisa, é porque você tá errado, você é ruim. Então a gente cada vez mais se cobra, em cima de padrões que são externos e muito piores do que aquilo que a gente antigamente só via em revista, porque eles são externos de pessoas que são
iguais, entre aspas, a você, né, não são grandes, atrizes de Hollywood, não são modelos, não, são pessoas que também, trabalham, etcétera. E a rede social ela aumenta muito isso, quando a gente bom, aí, dependendo de em que área, você vai ter Instagram, por exemplo, falando muito de beleza, né, então quando a gente fala de: "Nossa, essa pessoa ela é linda, ela tem a vida perfeita, etcétera", ou no LinkedIn, que muita gente chama de LinkedDisney, né, porque no LinkedIn tudo é lindo, todas as pessoas saem das empresas com muita gratidão e muito felizes e muito gratas por tudo que aprenderam, o que em parte pode até ser verdade, tá, você pode sair de uma empresa feliz, você realmente aprendeu muita coisa, mas tem uma mágica ao redor daquilo que é escrito nas redes sociais, daquilo que a gente, retrata, né, daquilo que a gente mostra pra fora, que é uma vida perfeita que não é necessariamente assim, a gente sabe que tem uma curadoria, né, daquilo que você posta. E hoje em dia pior ainda com o IA, né, porque, assim, se antes você pelo menos percebia os erros nos detalhes, agora nem isso, porque a pessoa vai lá, limpa a foto, tira as pessoas que estavam atrás dela ali na Fontana de Trevi, parece que: "Nossa, como que essa pessoa conseguiu a Fontana de Trevi só pra ela?" E assim, gente, não é verdade, né. Cada vez mais a gente tem essa pressão social aumentada por conta das redes sociais e daquilo que a gente vê como esse bombardeio, né, de informações, estímulos e tudo que tem ao redor, de que é tudo perfeito e muito melhor do que aquilo que a gente é. Isso só piora essa sensação de fracasso, pra quem já tem um quê ali perfeccionista. É porque para quem tem esse traço perfeccionista, a aparência de perfeição é mais importante do que a realidade, né. Então a minha vida pode estar em frangalhos, mas eu tô aparecendo ali lindo, maravilhoso, perfeito e feliz na rede social, que é o que as outras pessoas estão mostrando também, né. Então essa vida curada das pessoas, que é o que a gente assiste, muitas vezes pode desencadear em mim esse sentimento de que eu também preciso aparecer perfeito, né. Outro dia até lembrei agora, eu estava chegando no prédio da minha mãe, estava levando a Chiara de manhã, férias e tal, ela ia ficar lá na casa da minha mãe, e aí a gente estava entrando, assim, no hall onde tem o elevador, né, que tem umas poltroninhas e tal, e aí tinha uma menina, e aí, entrando, assim, né, na porta, toda uma porta de vidro e um vidro, assim, uma janelona. E aí eu estava vendo uma menina sentada de frente, fazendo uns movimentos diferentes, assim, esquisitos, eu pensando: "Gente, o que que essa garota tá fazendo?" Conforme eu fui me aproximando, ela estava gravando um vídeo de maquiagem de manhã, então ela estava com o celular grudado nesse vidro, né, e todo mundo que vinha na entrada passava por ali com uma música alta e fazendo, assim, uns trejeitos e uma dancinha com uma música e tal, que eu acho que ela estava fazendo uma maquiagem, e aí eu fiquei esperando o elevador, eu estava atrás dela, eu até fiquei assim: "Espero não estar atrapalhando ali", não sabia se eu estava aparecendo na câmera dela, e aí até o momento que o elevador chegou, ela terminou o vídeo, que foi uma coisa rápida, e aí ela desgrudou o negócio da parede, enfiou na bolsa e saiu andando para o trabalho, assim. Então, eu fiquei muito com essa sensação, né, de como a gente se mostra para as outras pessoas: "Ai, tô aqui nesse lugar e fazendo minha maquiagem", mas a realidade, nem sei, tá, mas assim, pode ser que ela fosse botar as coisas ali no dentro da bolsa, pegar um ônibus e ir para o trabalho, vida real que segue, só que talvez essa parte as pessoas não fossem saber, né. Então o mais importante é como a gente aparece ali para as pessoas, e as redes sociais elas são grandes, terrenos em que isso, eh, floresce, né, em que isso tudo cresce demais. E a sociedade em que a gente vive, né, especialmente na nossa cultura aqui ocidental, que é extremamente competitiva, né, individualista, e o neoliberalismo, né, com essa ideia de que tudo é meritocracia e vai lá ser o capitão do seu próprio destino, né, só depende de você, onde você vai chegar, que de novo, né, não leva em consideração essas desigualdades, né, não de oportunidade, de habilidade, de estilo. Né, então imagina, num universo em que todo mundo tem que saber, no nosso universo aqui, né, corporativo, e todo mundo tem que saber escrever um bom texto para o LinkedIn, então eu vou lá pedir para o ChatGPT escrever, e aí você entra numa rede social hoje em dia, é cheio de textos que, assim, você não sabe se foram escritos de verdade por alguém, né, você não sabe se tem alma e alguém, realmente escreveu, ou se a pessoa foi lá e mandou o ChatGPT escrever os 30 textos do mês que ela vai publicar todo dia, e fica assim, mais ainda um excesso de informação que fazem com que a gente nunca se sinta bom o bastante, né, porque se eu tô olhando em volta
E isso sem falar, né, que a gente nem chegou ali ainda, mas a gente vai chegar agora, no ideal estético, né. Então de para além de ser perfeito nas minhas habilidades, tirar nota na escola e ter a vida lá instagramável ou estar super bem na carreira e poder postar um textão no LinkedIn, tem essa questão de eu me olhar na rede social e não simplesmente não me enxergar, né, porque todas as pessoas são lindas, perfeitas, com roupas maravilhosas, e isso gera, assim, todo tipo de desordens, psicológicas em relação a essa visão que a gente tem da gente mesmo, desse nosso senso de identidade, né. Então, cirurgias plásticas, dietas extremas, retoques e edições, né, a Fê falou, editar as imagens, usar filtro pra caramba, nessa tentativa de estar à altura. E recentemente, não sei se vocês, acompanharam, mas aconteceu uma grande polêmica aí nas redes sociais, porque aparentemente a Anitta fez mais alguns procedimentos estéticos, e aí todo mundo ficou: "Nossa, mas que influência ela tem, né, em outras garotas que vão se olhar e vão também querer fazer esse tipo de procedimento", assim, sem nenhuma crítica à Anitta, eu não sei quais foram as condições que a levaram a fazer esses procedimentos, mas fato é que a gente vê isso acontecendo de forma bastante importante, né, assim, de garotas muito novas já, assim, recorrendo à maquiagem, querendo fazer procedimento estético, usando muito filtro para se parecer com outra pessoa. Né, e eu falo isso, assim, também, de novo, né, do meu lugar de fala aqui, né, aos 41 anos, eu nunca fiz nenhum procedimento estético, cirurgia, nada, nem botox eu nunca usei. E não tô falando isso como se eu fosse melhor do que ninguém, tá, simplesmente foi a minha escolha pessoal e pode ser que amanhã eu resolva ir lá e fazer todos os procedimentos que estão disponíveis na prateleira do dermatologista. Mas o que eu quero apontar aqui é que eu olho nas redes sociais as pessoas da minha idade, e elas parecem muito mais jovens do que eu. E muitas vezes eu sinto esse senso de inadequação, de que talvez eu não esteja bonita o bastante ou bem cuidada o bastante para uma pessoa da minha idade, simplesmente porque a minha beleza, assim, entre aspas, né, mas assim, eu é mais natural, é mais compatível com uma pessoa da minha idade. Então, eu acho importante a gente perceber como o perfeccionismo ele passa por todas, ele permeia, né, é pervasivo, assim, permeia todas as áreas da nossa vida, desde como a gente quer performar no trabalho, até como a gente quer que a nossa cara e o nosso corpo se pareçam. Eu já fiz alguns procedimentos estéticos e, pra falar a verdade, eu adoraria poder levar uma injeçãozinha na testa agora, colocar um botox, mas tô amamentando, então não é o momento. Mas vamos lá, voltando ao perfeccionismo, a grande questão é quando o perfeccionismo ele se torna uma coisa crônica, né, e a gente sabe que hoje o perfeccionismo, quando ele é crônico, acaba sendo ele é um dos fatores, né, de diagnóstico para diversos transtornos mentais. Então a gente está falando sobre ansiedade, depressão, transtorno alimentar é uma coisa que é super séria, né, então tanto quando a gente fala de anorexia quanto bulimia, a gente está falando essa busca pelo corpo perfeito leva as pessoas a nem enxergarem como que o corpo delas de fato está. Quando a gente fala do perfeccionismo em relação a fazer alguma coisa, então lá no início eu falei um pouquinho, né, sobre fugir do novo, daquilo que é difícil. Muitas vezes quem é perfeccionista procrastina as coisas de uma forma realmente patológica, né, então assim, o fato de não fazer perfeito acaba paralisando a ação. E aqui acho que a gente pode falar até a gente passou um pouco por isso, né, tá, a gente tentando pensar o que a gente vai fazer, etcétera, e se a gente tivesse ficado ali apegada ao perfeccionismo de: "Nossa, vamos saber tudo sobre o assunto antes de começar a fazer o nosso podcast", provavelmente esse podcast não existiria, né, a gente acabou não esperando nem estar, assim, né, completamente preparada, nem estar com nem o momento perfeito, a gente pelo contrário, a gente começou a gravar, eu estava com 38 semanas de gravidez, o que leva nosso podcast a ter várias pausas aqui durante a gravação, Uhum. eh mas é isso, assim, eu acho que essa pressão externa e essa pressão interna de ser perfeito pode acabar levando essa procrastinação de uma forma patológica mesmo, da pessoa acabar não conseguindo sair do lugar e com uma autocrítica também sempre muito forte, né, muito de se martirizar, uma voz interna aí que fala tá sempre te acusando, tá sempre falando com você mesmo como se você
nunca fosse conseguir atingir nada, né, você, assim, uma voz que não perdoa nenhum tipo de erro. É, e você sabe, Fê, que você tinha falado antes sobre como a maternidade te ajudou, né, nesse sentido, e para mim também. E o que eu percebo no meu trabalho, né, como eu trabalho muito com executivos, pessoas de alta performance, empresas e tal, eu vejo como as pessoas têm dificuldade de falar com elas mesmas da mesma forma que elas falam, às vezes, com uma pessoa da sua equipe, ou com o seu filho, ou com um amigo, ou com uma pessoa que está em dificuldade, né. Então, a maternidade suavizou para mim muito desse olhar, né. E aí eu contei um pouco lá da minha infância, como as coisas eram rígidas, isso me fez ser rígida na minha forma de me relacionar com as coisas, né, então tinha que ser tudo feito de um jeito muito perfeito, e eu tinha essa tendência a falar comigo mesmo, né, dentro da minha própria cabeça, de uma maneira muito rígida, muito autocrítica e com uma expectativa muito alta. E eu me lembro exatamente do dia em que eu vi isso se desconstruir pela primeira vez. Eu já estava morando em Londres, eu estudava mindfulness, fazia um monte de retiros de autocompaixão, enfim, tentando ser mais consciente dos meus processos internos. E aí um dia eu estava dobrando uma pilha de roupas num armário e tal, e aí aquilo caiu tudo no chão. E aí o que poderia ser completamente natural, né, outras pessoas podem achar até bobo isso que eu vou falar, mas foi a primeira vez que eu falei comigo com essa gentileza de: "Tá tudo bem", sabe, só pega do chão e coloca de volta, substituindo aquela forma muito mais rigorosa de falar comigo mesmo que seria: "Nossa, que burra", né, assim, um jeito muito crítico, muito duro. E eu me emocionei quando isso aconteceu, e a partir daí eu vi essa voz na minha cabeça aí se suavizando aos poucos. Com a minha filha, né, que tem 2 anos e meio agora, eu quase choro, fico super emocionada toda vez que ela me fala: "Tudo bem, mamãe", porque eu já falei muitas vezes pra ela, né. Então criança faz bagunça, faz sujeira, joga comida no chão, enfim, né, desafia o perfeccionista em vários níveis e em várias camadas. E eu sempre falo pra ela, né: "Filha, tudo bem, depois a gente limpa, não tem problema se sujar, não tem problema cair no chão, depois a gente vai organizar". E claro que tem limites, né, tem coisas que não é tudo bem e ela sabe, a gente, eh, faz esse contorno, né, ela pede desculpa, ela já tá aprendendo a remediar ali quando ela faz alguma coisa que não é legal com outra pessoa, mas quando tá tudo bem, eu falo: "Filha, tudo bem, sabe, caiu no chão, depois a gente vai limpar". E aí ela fala pra mim, né, então quando ela me vê fazendo uma coisa estabanada, ela fala: "Tudo bem mamãe, não tem problema, depois a gente recolhe", sabe. E isso me emociona tanto, porque eu sei que essa voz que fala na cabeça dela já é mais amorosa, reconciliadora, gentil, acolhedora do que a minha era. E que isso é uma construção que vai contribuir para a vida dela no futuro, né. Eu atribuo, por exemplo, ter passado por um burnout a esse nível de expectativa muito alto, eu já comentei aqui outras vezes, né, então como eu colocava a barra lá no céu pra mim mesma, e não dava pra fazer menos do que perfeito, né, então eu trabalhava quantas horas tivesse que trabalhar, mesmo que ninguém tivesse me falado que eu devia fazer isso. Então essa sensação de que nada nunca tá bom o bastante, impede que a gente celebre as conquistas, que a gente perceba os passos que a gente já deu, e aumenta o medo do próximo desafio, então a gente tá constantemente ali se preparando para o pior, e se cobrando demais, né, então isso também reverbera, né, essa voz que eu tô falando lá, que eu tô, plantando na cabeça da minha filha, né, essa voz vai reverberar até na vida profissional dela no futuro, né, e nas relações pessoais dela também, né. Ah, você sabe que esse negócio de ser mãe, ele também aumenta, por mais que a gente mude em diversos aspectos, né, e a gente cresça em diversos aspectos, existe também uma pressão para ser a mãe perfeita, né, para você amamentar por tanto tempo, para você, conseguir fazer a introdução alimentar com aquele, BLW, BWL, que a criança bagunça e suja o negócio inteiro experimentando as comidas, tal. E um monte de influenciadores, etcétera, falando sobre o quanto, né, consegue fazer tudo e mãe de 7 filhos e etcétera, ou mãe e CEO também, é de novo, um monte de pressão para você ser perfeita em diversos aspectos, e especificamente na maternidade, tem um médico psicanalista que eu gosto muito de um negócio que ele fala, que é o Donald Winnicott, ele fala sobre
você ser um pai ou uma mãe boam o suficiente, né. Quer dizer, você não precisa ser perfeito, porque se você também consegue ser perfeito, você coloca um nível de pressão no seu filho que é absurdo, né, que é pra criança corresponder ali e ser tão perfeito, tão certinho quanto você. E ele fala que o importante é você mostrar realmente que você é bem intencionado, que você é afetuoso e que você é o suficiente, que você não tá, sabe, você não tá fazendo tudo perfeito e que só a criança que erra dentro da casa, né. Teve um caso engraçado essa semana, minha filha, assim, criança, né, chega em casa, a primeira coisa que faz é tirar o sapato e largar pelo caminho. E a gente foi ensinando, tal, ela sempre a colocar o sapato no cantinho ou no armário dentro do quarto dela, e ela geralmente faz. De vez em quando aparece um sapato no meio do caminho, e aí eu pra ela assim: "Ai, ai, ai, tem um sapato aqui", né, aí ela já sabe, dá risada, pega o sapato e guarda. Aí, cheguei eu em casa e larguei o sapato no meio do caminho. Mas ela, na hora, foi a coisa mais engraçada, ela assim: "Mamãe, ai, ai, ai", e veio me dar bronca, porque o meu sapato estava no meio do caminho. E foi uma falha, não foi proposital, mas depois eu fiquei pensando, eu falei assim: "Nossa, que primeiro, que legal que ela aprendeu que o sapato não é pra ficar no meio do caminho", mas também esse outro lado dela, dela ter, sabe, brincado com isso e entender que, tipo, a mãe também erra, sabe. E que ela também pode Uhum. dar uma bronca ali quando é a gente que faz a coisa fora do lugar, deixa a coisa fora do lugar ou faz a coisa errada. Muito legal. Isso é super importante na maternidade, né, talvez das coisas mais importantes, que é a gente se mostrar humana, né, e vulnerável. E aí, mãe, desculpa se você estiver ouvindo isso que eu tô expondo aqui questões da nossa vida pessoal, mas, a minha mãe, até por tudo aquilo que eu descrevi no começo, ela tinha uma certa dificuldade de reconhecer os erros dela mesmo, né, as falhas. E ela sempre se mostrou como essa mulher forte, né, inabalável, que dava conta de tudo. Tinha uma certa dificuldade de pedir desculpa, algo que foi se suavizando ao longo do tempo e hoje em dia ela está muito melhor nisso. E reconhecer, né, as próprias falhas. E isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado com a Chiara, porque ao longo da vida foi colocando a minha mãe nesse lugar de quase que num pedestal, assim, né, nossa, como ela é incrível, ela é inabalável, ela é muito forte. E, assim, quase impossível de agradar também, porque você nunca vai conseguir chegar nesse padrão que ela tem de exigência. E com a minha filha, eu falo muitas vezes assim: "Filha, a mãe não tá legal, eu tô chateada, ou eu tô cansada", ou imediatamente ou logo em seguida peço desculpa quando eu falo com ela de um jeito que acho que não foi legal, ou não respeitei uma coisa que ela me falou, né. E é tão legal perceber que essa relação vai se construindo em que ela sabe que ela pode também errar, que ela, como ser humano, muitas vezes vai errar e vai pedir desculpa, sabe. Eu acho muito bonitinho, ela tá nessa fase, né, de experimentar o corpo e às vezes ela, fica nervosa, assim, com uma coisa e aí ela bate, assim, pá, né, na primeira coisa que aparecer na frente dela, e aí ela mesma, assim, já para, fica ali um pouquinho com ela mesma: "Desculpa mamãe", aí ela vem e faz um carinho, né, então ela percebe que ela não vai deixar de ser amada ou de receber afeto ou de ter valor porque ela explodiu ou porque ela ficou chateada, né. E ela tem 2 anos, ela é muito pequena, ela tá na fase mesmo de se jogar no chão e experimentar, né, as emoções. Mas aos poucos eu vejo ela nessa construção e como isso reverbera nas nossas relações, né, porque esse olhar e essa gentileza que eu tenho com ela, muitas vezes eu não tive com outras pessoas com as quais eu me relaciono, inclusive com o meu marido. Né, então, ele é um cara muito resiliente, ainda bem, e ele conseguiu superar, assim, essas minhas limitações e a gente conseguiu se encontrar de uma forma respeitosa no meio do caminho, mas muitas vezes eu tive dificuldade de me colocar vulnerável pra ele, assim, ou até pedir ajuda, sabe, ou parar e descansar, né. A gente tem um estilo muito diferente que é, enquanto tiver alguma coisa pra fazer, eu tô lá fazendo, né. Então, assim, eu não descanso se tiver uma pendência, uma coisa pra arrumar, uma coisa fora do lugar, um trabalho pra entregar. E ele tem a postura contrária, assim: "Não, se eu tô cansado, eu vou descansar e depois eu continuo". Então a gente se encontrou, assim, no meio do caminho, que foi eu entender que eu não preciso entregar até a última pendência da minha vida para poder me permitir o descanso, né, e a gentileza comigo mesma, e desmontando esse perfeccionismo, né, com o tempo, porque ele tem várias formas diferentes de se relacionar com as coisas e eu admiro ele profundamente, né, ele não deixa de ser um cara inteligente, de valor, que faz as suas entregas e que é um pai presente, um marido super parceiro.
apesar de se dar o tempo, assim, né, para fazer as coisas num outro ritmo. Então, eu aprendo isso diariamente na minha relação e isso depois se transforma na forma como eu me relaciono com outras pessoas, né, até com a minha expectativa com, parceiros de trabalho, fornecedores, clientes, né. Então, quando a gente tem esse perfeccionismo muito rígido, seja da gente em relação a gente ou da gente em relação ao outro, a gente tende a se isolar. Porque é muito difícil você estabelecer um vínculo real com uma pessoa, porque esse vínculo requer humanidade, requer imperfeição, requer falha, desculpa, superação, né, e isso vai moldando uma relação mais profunda. Então, esse perfeccionismo, né, que a gente está falando aqui, faz com que as pessoas não tenham esse senso de autonomia, de competência, né, de conexão com os outros, e daí quando a gente transporta isso até para o universo do trabalho, né, que importante é que a gente dê autonomia para as pessoas, fazerem as coisas do seu próprio jeito, fazerem as suas próprias escolhas, e decidirem qual é a melhor forma de se sentir competente, né, em relação àquela tarefa que eles estão desempenhando. Então, o perfeccionismo excessivo pode impedir que a gente dê pista para as outras pessoas serem quem elas são e que a gente fique ali controlando e querendo, eh, que as coisas saiam milimetricamente perfeitas do jeito que a gente enxerga que seria bom de ser feito, né. Tá, e você sabe que as mulheres são mais perfeccionistas do que os homens, né. Tem uma pesquisa especificamente, não é uma pesquisa acadêmica, mas é uma pesquisa que saiu no num jornal chamado Le Lézard. Eles o que que a pesquisa mostra? Que as mulheres, de uma forma geral, elas, 47% das mulheres, por exemplo, acreditam que se elas falharem numa tarefa, elas estão falhando como pessoas. E contra 38% dos homens, assim, muito mais mulher acredita que tá falhando, tá errando, se, tá errando como pessoa, se erra numa tarefa. Ou então, por exemplo, 43% das mulheres, elas só se orgulham do trabalho se ela recebe um elogio do gestor. Quer dizer, se ela não receber um elogio, ela não tá o trabalho ela não tem orgulho daquilo que ela fez. A mulher, ela precisa mais, ela tem mais preocupação com erro, com avaliação externa, com aparência. Tem uma outra pesquisa que até é engraçada, saiu acho que não nem faz tanto tempo, mas saiu numa dessas revistas masculinas, que só 3% dos homens, ou 3 ou 4% dos homens do Brasil se acham feios. Todos os outros se acham ou na média ou lindos. E aí eu fiquei pensando assim: "Cara, o número eu não sei qual é o número pra mulher, mas deve ser o contrário, né, a mulher ela nunca tá se achando bonita, e a autoestima do homem tá, meu, lá em cima, assim. E por que que isso acontece? É muito por conta da sociedade, né, assim, a gente acho que a mulher, ela acaba sendo muito ensinada a agradar, a evitar erro, a corresponder a todas as expectativas externas. Tem o perfeccionismo socialmente prescrito para a mulher, eu acho que ele é mais forte, né, do que para o homem. Óbvio, toda a questão de comparação social das redes sociais, etcétera, a gente fala disso muito, mas tem até uma frase, e eu não sei nem como é que essa frase se traduz exatamente em português, mas o conceito, ele é muito forte em português também, que é a menina ela tem ou a mulher ela tem que ser vista e não ouvida, sabe, aquela ideia de que a mulher tem que ser, bonita, tipo, aparentar muito bem, mas tem que ficar quieta, não pode ter voz. E é uma ideia, assim, muito antiga, patriarcal, assim, absolutamente, obsoleta hoje em dia, mas que a gente vive, né, que a gente ainda sente um pouco essa pressão e, nossa, a gente vê isso em casais famosos, até na política, né. Quer dizer, é uma coisa absurda, mas isso acaba tendo uma pressão muito maior para a mulher, e um impacto emocional muito maior para a mulher do que nos homens, né. E tem a ver com esse ideal de beleza, né, que foi vendido pra gente, desde tempos mais antigos, mas que foi só piorando com a questão da publicidade, do entretenimento, das celebridades e agora com as redes sociais nem se fala, né, que é a mulher ter uma determinada aparência, né, e isso é o que muitas vezes impede que a gente envelheça
tendo orgulho de quem a gente é, sabe. Então, eu gosto muito, assim, de ver hoje em dia, né, os grandes atores, assim, de Hollywood envelhecendo, e aí você vê um Brad Pitt, um George Clooney, que eram os bonitões, assim, né, os galãs continuam sendo, mas eram, assim, muito, né, estavam sempre nessa posição de conquistadores, de gatões, assim, dos filmes, e eles estão envelhecendo e estão lá com o seu cabelo branco, com as suas ruguinhas, né, uns ficando um pouco mais cheinhos, a barriguinha surgindo. As mulheres, se você for olhar uma mulher de 60 e poucos anos, né, dessa idade, a Demi Moore mesmo, né, que ficou agora nesse filme, como chama mesmo? A Substância, A né, substância. que ficou assim, nossa, super falado, super comentado, que, assim, se você olha pra cara dela, ela não parece que tem 60 e poucos anos, né, ou as outras mulheres dessa idade, elas vão recorrendo a muitos procedimentos estéticos até bastante invasivos e às vezes perigosos, pra combater esse envelhecimento, né, como se fosse uma coisa indigna, você envelhecer e ter suas rugas ali conquistadas, né, assim, ao longo de muita vida, muita experiência que você viveu, né, então, sempre que eu penso nisso, né, eu procuro me lembrar que só envelhece quem tá vivo, sabe, então se eu chegar lá nos 60, 70, 80, 90 anos, que bom, sabe, que bom que eu vou ter essas ruguinhas e que elas vão ter, assim, vão ser marcas das experiências que eu vivi e não, uma vergonha, né, que eu preciso esconder, então é importante a gente perceber, assim, que o perfeccionismo ele promete, né, esse senso de proteção, né, de que: "Ai, se eu for perfeito, então ninguém vai me pegar aqui na falha e ninguém vai me cobrar e eu não vou eu vou estar sempre aqui seguro", né, mas na verdade o perfeccionismo ele entrega exaustão, isolamento, medo, né, ele é uma tentativa de merecer amor, de receber amor, mas ele deixa a gente cada vez mais longe dele. Porque aí a gente vai se isolando, a gente vai exigindo mais perfeição das outras pessoas, essas pessoas não aguentam se relacionar com a gente, porque a nossa expectativa é muito alta, nem a gente consegue se relacionar com a gente mesmo e a nossa vida vai se esvaziando de sentido. E o perfeccionismo, é importante a gente ressaltar que ele é diferente daquele esforço saudável que a gente faz para ter um bom desempenho em alguma coisa que a gente quer melhorar, ou entregar um resultado que é importante pra gente, né. O perfeccionismo, ele está relacionado com aquela coisa quase patológica, autodestrutiva mesmo, né. Então, nem sempre a gente chama de perfeccionismo, mas assim, é aquela mãe que sente culpa se não fizer tudo perfeito, se a casa não estiver em ordem, se o filho não estiver todo lindo, limpo, organizado, penteado, se a sua roupa não estiver bonita, passada. É aquela culpa que não deixa que a gente descanse, enquanto as coisas ao nosso redor e dentro da gente não estão parecendo perfeitas, né. Ou aquele profissional que esconde suas falhas, né, não fala das suas vulnerabilidades, não pede ajuda, fica lá trabalhando até tarde, assim, se exigindo demais, quando poderia terceirizar, pedir ajuda de alguém. Né, ou o adolescente que edita 1 milhão de vezes a selfie, até achar que tá apresentável, né, nunca tá bom o bastante. Então, acho importante cada um de vocês aí ouvindo a gente, pensar onde o perfeccionismo pode se manifestar na sua vida, em que áreas da vida, mesmo que você nunca tenha usado essa palavra. E se o perfeccionismo não está sendo um obstáculo para você desfrutar da sua vida e ser feliz nas pequenas conquistas, né, não está te impedindo de celebrar os pequenos passos que são belos e que fazem a vida valer a pena. É isso, tá. Eu acho que é importante a gente também falar aqui sobre como que a gente sai desse perfeccionismo, né, e desse ciclo de que a gente tem que ser sempre mais perfeito né, sai desse ciclo vicioso aí, em que a gente nunca vai conseguir atingir o sucesso, porque, enfim, se você quer ser perfeito, a verdade é que você nunca vai conseguir chegar lá. Eu acho que tem uma das principais abordagens, assim, que é mais comprovada cientificamente, é a terapia cognitivo-comportamental. A gente já falou dela aqui algumas vezes, mas eu acho que é uma coisa que é importante, especificamente tem um pedaço, né, ou uma espécie de atividade, vamos falar assim, dentro Uma de uma abordagem, abordagem né. dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a ideia da exposição assistida, que é você realmente encarar, assim, acho que no limite, vamos supor, uma pessoa que tem, medo de aranha, ela começar a ver vídeos de aranha, aranhas de plástico, até ela começar a perder um pouco a fobia. E a mesma coisa vale aqui quando a gente fala de perfeccionismo, então assim, seu texto precisa estar perfeito para você publicar e a pessoa fica lá sem conseguir
sem conseguir escrever, de repente fala assim: "Não, escreve, coloca um texto pequeno, um comentário", e ela começar a se expor a situações em que ela não necessariamente tá sendo perfeita, mas ela tá conseguindo, deixar as coisas fluírem um pouco mais, né. Então acho que essa é uma das principais ou uma das principais formas aí da gente se curar um pouco, né, não quero chamar de doença para falar usar a palavra curar, mas a gente se curar um pouco mesmo, né, desse perfeccionismo. Uma outra coisa, e a Tá já falou bastante sobre isso, é a questão da autocompaixão, né, você falar com você mesmo e você tratar você mesmo como você trataria uma criança ou como você trataria um amigo, então você realmente, você ser eh mais aberto, mais compreensivo, ter mais compaixão mesmo por você mesmo, na hora que você percebe que você tá se cobrando. É, a autocompaixão é aquela gentileza, aquele acolhimento que a gente faria, que a gente ofereceria para uma pessoa numa dificuldade, por exemplo, né, se a gente fala muito aqui das nossas filhas ou de alguém que você quer bem, como é que você falaria com essa pessoa se ela estivesse passando pela mesma dificuldade, né? Ou até trazer o olhar de como é que uma pessoa que te quer bem falaria com você. Essa prática eu acho muito linda. Eu sempre, quando eu comecei a fazer esse trabalho de autocompaixão, dentro dos meus estudos de mindfulness, tem essa estratégia, né, que é você imaginar uma pessoa que te ama, que te quer bem, assim, incondicionalmente, e essa imagem para mim sempre era a imagem da minha avó, né, que eu recorria para fazer esses exercícios, uma pessoa muito afetuosa e que eu sei que tinha muito carinho por mim, apesar das minhas falhas, né, não é, sem as minhas falhas, é incluindo as minhas falhas e as minhas fraquezas. E aí imaginar como é que essa pessoa falaria com você, como essa pessoa te trataria se você tivesse naquela dificuldade. E perceber que essa gentileza já existe dentro de você, né, porque por mais que você recorra a uma imagem externa de uma outra pessoa, essa sabedoria, essa gentileza, esse acolhimento estão aí. E aí você pode fazer uso dessa imagem, né, dessa pessoa gentil e depois transmitir essa gentileza para você mesmo, né. Até quem quiser experimentar mais sobre isso, eu tenho várias práticas de meditação, acho que eu nunca comentei isso aqui, mas aqui mesmo no Spotify, eu tenho um canal que chama um canal, né, o meu perfil lá chamado Causa Calma, e tem várias práticas de meditação que são gratuitas, que vocês podem acessar a hora que vocês quiserem, e tem práticas curtinhas de autocompaixão que usam essas estratégias que eu tô falando. E acho que vale a pena a gente trabalhar com isso para a gente ir suavizando essas fronteiras, né, e esse cognitivo muito rígido. E mindfulness, né, a gente sempre fala aqui e a gente não fala sobre isso só porque eu sou especialista em mindfulness, mas é porque as evidências realmente comprovam que trazer essa consciência, né, gentil para como o nosso mundo interno funciona, permite que a gente vá suavizando, né, essas coisas mais rígidas e mais inflexíveis. Então, de forma alguma a gente está sugerindo aqui, né, com toda essa discussão do episódio, que você devesse se tornar alguém relaxado, acomodado, tipo, ficar encostado numa moita, né, esperando o mundo acabar. Mas é trazer mais leveza e mais autenticidade para sua vida, sabe, sem tantas cobranças, sem essa crítica excessiva, sabendo que muitas vezes essa ideia de que a sociedade espera alguma coisa de nós é uma fantasia que a gente vai construindo ao longo da vida. Sim, porque a gente recebe muitos estímulos, não é que isso acontece do nada, mas é mais uma fantasia do que a realidade. Então, se você for buscar evidências, talvez um grande escândalo que tenha acontecido, que você tenha visto, sei lá, de um amigo ou até de uma celebridade, que você pensou: "Nossa, isso aqui vai acabar com a vida dessa pessoa". E sei lá, passou um mês, 2 meses, ninguém nem lembra mais, sabe, porque as pessoas estão vivendo as suas próprias vidas, elas não estão ali o dia inteiro pensando: "Ai, mas a Thaís fez um post que tinha um erro de português", ou "Ai, a Thaís, sei lá, falou errado aquela frase no podcast". As pessoas estão lá mais interessadas em viver a vida delas, e quando a gente acha que as outras pessoas de fato têm essa expectativa muito grande da gente, a gente se limita. Quando a gente é só ali, né, mais uma pessoa vivendo sua vida, fazendo o seu melhor. Então, se a gente puder buscar essas evidências, né, de outros momentos da nossa própria vida que a gente pensou assim: "Nossa, agora minha vida acabou, né, descobriram que eu fiz essa determinada coisa". E que depois você fez tantas outras coisas mais legais e que as outras pessoas lembram muito mais disso do que daquela pequena falha, talvez a gente possa ir construindo uma personalidade mais confiante, mais generosa, mais gentil com a gente mesmo para que a gente possa se experimentar, errar, aprender com os erros e seguir com a nossa vida.
É isso, eu acho que o exercício que a gente deixa aqui para vocês pensarem, fazerem, a reflexão que fica para essa semana, é essa de que a gente não precisa fazer tudo perfeito, de que a gente pode cometer erros e que quanto mais erros a gente comete, mais a gente aprende. Então, fica o convite, assim, para que a gente abrace, né, estar fora da nossa zona de conforto, abrace essa ideia de a gente não ter tudo perfeito antes de fazer alguma coisa, e honrar mesmo, né, a beleza que tem aí na imperfeição e nas falhas que a gente comete ao longo da vida. Tem um conceito japonês que fala sobre isso, né, que é o wabi-sabi, que é falar que realmente as falhas são essa ideia de que as falhas são inevitáveis e que a gente tem que honrar a beleza das coisas não serem perfeitas. E aliás, vou até fazer um comentário aqui, tá, fazer um comentário, uma retificação. No episódio passado, eu, sem saber nada sobre o tal do Labubu, falei que era um bichinho japonês, né, que era um personagem japonês, e não é, ele é um personagem de Hong Kong. Descobri isso depois ao longo da semana, e ainda bem que não sou tão perfeccionista assim, não voltei, deletei o episódio, não quis editar, e aqui vamos lá, a gente retifica, ele é um personagem, criado por um artista plástico, acho, de Hong Kong, e é isso, tá aí. E tá tudo bem, né, não precisa ser perfeito. Então eu deixo para você aqui, Fê, a frase que eu diria para os nossos ouvintes quando eles estiverem ali esbarrando no senso de perfeccionismo, que é: "Você não precisa ser perfeito para ser suficiente. Quem você é, exatamente agora, com as suas falhas, com as suas dúvidas, com as suas imperfeições, também merece amor, respeito, descanso". Então, deixa esse convite para vocês pensarem em alguma coisa que vocês deixaram de fazer por medo de não ser perfeito, né, com aquele standard, né, aquela barra muito, muito elevada, e imagina se o seu valor não dependesse disso. Se isso fosse só uma coisa que aconteceu ali na sua história e se o seu senso de identidade, o seu valor pessoal não fossem atrelados ao desempenho ou ao sucesso daquele projeto, o que que você faria diferente? Será que você teria arriscado mais? Será que você teria começado um podcast que nem a gente começou? Aqui se arriscando e se aventurando num projeto novo sem esse compromisso de ser perfeito? Então deixa esse convite para vocês ao longo da semana e deixem aqui nos comentários quais foram as impressões de vocês sobre esse episódio, áreas da sua vida em que você sente que o perfeccionismo realmente é um obstáculo para a felicidade. E a gente vai convidar agora um ouvinte contando sobre um momento em que a felicidade não dá trabalho, porque a gente falou muito aqui, sobre como trabalhar para enfrentar esse perfeccionismo e suavizá-lo. E agora a gente vai escutar uma mensagem de vocês contando sobre um daqueles momentos em que a felicidade vem de graça. Meu nome é Guilherme, eu tenho 40 anos, sou de São Paulo e a felicidade vem de graça, a felicidade não dá trabalho. Quando eu chego em casa e encontro a sala com os móveis todos fora do lugar, cobertos por um edredom, e aquilo é a casa que a minha filha construiu e ela me convida para entrar lá e brincar com ela. É aquele riso que começa nervoso, mas logo se transforma num riso de felicidade genuína, porque nada me deixa mais feliz do que ver a minha filha se divertindo. Um beijo. Ah, eu adoro ouvir esses áudios. Eu acho que é um dos momentos mais gratificantes aqui do podcast, é saber que o pessoal tá acompanhando e tá conseguindo enxergar aí, né, momentos e, enfim, ocasiões em que a felicidade ela simplesmente tá lá e não dá trabalho como a gente sabe que ela dá na maior parte aí da nossa vida. Pessoal, muito obrigada E por quem terem está em casa pode participar, né, Fê? quem tá em casa pode participar, manda seu áudio, manda pra gente o momento aí em que a felicidade não deu trabalho, a gente adora ouvir, vocês podem mandar direto pelo Instagram, já direto nas mensagens. E, aliás, aproveitando, né, vamos pedir pro pessoal, sigam a gente no Instagram, no Spotify, agora a gente tá também no YouTube, ainda sem vídeo, mas em breve, muito em breve, teremos novidades. E é isso, a gente continua aqui trabalhando pela nossa felicidade e pela de vocês.
Até o próximo episódio, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.